Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai começar o nosso momento de reflexão. Só um minuto, por favor. Bacana. Já testei o áudio aqui. Pessoal, já é primeiro dia do mês de dezembro, último mês do ano. Eu venho trazer uma reflexão bem interessante para vocês e que isso possa ajudar vocês a refletir um pouco sobre como é que vocês querem terminar esse ano, como é que vocês querem terminar 2022. Então, para começar a nossa reflexão de hoje, eu quero mostrar uma imagem para vocês. Olha só essa imagem, não sei se dá para vocês verem bem, mas é um homem, se construindo. Olha aí a imagem. A imagem é um homem construindo a si mesmo. Prestou atenção nessa imagem? Pessoal, essa imagem é de uma artista chamada Bob Carlyle. Então, essa imagem do homem se reconstruindo é muito interessante para a nossa reflexão, porque nos dá a entender que só você pode fazer a mudança que você precisa na sua vida. E muitas vezes a gente tem essa ideia que o outro ele tem o poder de mudar a nossa vida completamente. Então a gente sempre fica apegado nessas coisas, esperando com que a solução para a nossa vida ela sempre venha de algo externo. E essa imagem dessa artista, ela nos traz a reflexão, nos traz essa ideia de que não, a resposta está em você. A resposta está em suas mãos. A primeira representação, quando eu olho a imagem dessa escultura, dessa artista, é que essa imagem ela quer nos dizer que o próprio homem ele se faz, o próprio homem ele se constrói. Então, quando eu entendo isso, eu começo a pensar um pouco, a levar na minha mente de como anda a minha vida, Como foi o seu processo desde o começo do ano até aqui, até a data de hoje, até dezembro? Como você se encontra? Como você está? Será que a sua jornada de janeiro até dezembro foi uma jornada de problemas, de desafios, de situações mal resolvidas? Ou foi uma jornada de desafios, sim, mas também de problemas vencidos, de situações bem resolvidas? Então, a gente precisa entender como é que a gente está. A gente precisa entender como é que a gente está mediante ao nosso processo de existência. Essa imagem, ela traz a ideia de que a escolha, ela está única e exclusivamente nas nossas mãos. Essa responsabilidade de construção não tem como a gente demandar para o outro. Só eu sei dos meus vazios existenciais, só eu sei das minhas inseguranças, só eu sei daquilo que me dói, daquilo que me toca. Então, só você sabe aquilo que te dói, só você sabe aquilo que te fere, só você conhece os seus monstros internos, só você conhece as suas inseguranças. E tem momentos na nossa vida que a gente não deixa ninguém saber. Tem situações na nossa vida que a gente não conta para ninguém, principalmente situações que vão trazer uma imagem, uma ideia da nossa vida, uma ideia de que, poxa, olha, o Gil não é tão seguro de si assim como a gente pensa, fulano de tal não é tão seguro assim como eu pensava que era. Então, esses vazios emocionais, essas características que mais
nos dão uma imagem de que a gente não é esse super-homem, a gente não é tão autossuficiente assim, são características que a gente não fala para ninguém, mas que geralmente atrapalham a nossa vida. Então, esse processo de construção, esse processo de escolha, ele está nas nossas mãos, né? O que eu quero para a minha vida? Que caminho eu estou seguindo? Quais são as pessoas que eu estou agregando na minha vida? Então, esse momento de reflexão é um momento que você precisa pensar em como está a sua vida. Será que a sua vida tem sido uma vida de mais fracassos do que sucesso? Será que a sua vida tem sido uma vida com mais problemas, né, do que soluções? Será que a sua vida até aqui tem sido uma jornada de sofrimento do que de alegria? Eu preciso explicar uma coisa para vocês. A psicologia, ela entende a resiliência como a capacidade que o ser humano ele tem de enfrentar as suas dificuldades e vencer e tirar um aprendizado depois disso. Mas eu prefiro, né, entender a resiliência à luz da neurociência, que diz que a resiliência é a capacidade que o indivíduo tem de administrar os problemas em diversas fases da vida. Ou seja, tem alguns momentos da nossa vida que a gente está top, tem alguns momentos da nossa vida que a gente está legal, está beleza, né? A gente se sente mais bonito, a gente está com a nossa autoestima alta, a gente está trabalhando, a gente está bem financeiramente, está bem nas nossas relações, está bem na parte interna, mas os dias maus, eles também existem e eles vêm para todos nós. Então, existem algumas fases da vida que não são tão legais assim, onde a gente está com a nossa autoestima mais baixa, onde a gente não se sente tão bonito, onde a gente, sabe, não tá numa crise existencial ruim, que a gente se sente perdido, se sente num vazio, não sabe o que fazer. Por mais que a gente faça um monte de coisa, parece que a gente não está fazendo nada. Por quê? Os dias maus também existem. Então, a escolha ela está nas suas mãos de saber como é que você vai administrar esses dias, de saber como é que você vai lidar com isso. É importante que quando você tenha consciência de quem você consegue entender que tudo na vida passa. Assim como as coisas boas, elas passam, sim, né? A nossa felicidade, ela é momentânea, a gente não fica feliz o tempo inteiro, a gente tem momentos de felicidade, é por isso que a gente tem que sempre aproveitar ao máximo, mas os momentos ruins também passam. Só que algumas pessoas, elas têm uma crise de identidade, muitas vezes não sabem quem elas são. E o que acontece? A gente sempre procura lidar com as nossas demandas através da aprovação do outro. E como a gente gosta da aprovação da outra pessoa. Como a gente precisa ouvir que aquilo que a gente faz, olha, a gente faz legal. Como que a gente precisa ouvir que a gente é uma boa pessoa, né? Que aquilo que, por exemplo, se eu toco, eu preciso ouvir de alguém que eu toco bem. Se eu falo, eu preciso ouvir de alguém que eu falo bem. Como a gente precisa se validar através do outro. E parece que se alguém não nos disser um elogio, aquilo que a gente faz não tem valor nenhum. E é claro que isso é uma questão de autoestima. Se validar através da opinião dos outros é um problema de baixa autoestima. Então, essa imagem dessa escultura que eu trouxe hoje da Bob Carlyle, ela nos dá essa ideia que a escolha ela está nas nossas mãos. Porque você pode estar passando por um momento difícil na sua vida agora, mas você decide se essa crise, se esse momento difícil que você está passando vai definir você ou não. Se você tem um trauma psicológico ou um trauma na sua vida, ou um trauma que você carrega há muito tempo, você vai decidir se esse trauma vai definir você ou não. Você pode fazer disso, você pode ressignificar
né, essas situações difíceis na sua vida, você pode ressignificar e fazer disso, sabe, uma espécie de prego, né, para você se autolapidar, para que isso construa você alguém melhor, alguém mais forte, alguém mais maduro, alguém com mais experiência, ou você pode fazer dessa condição, né, emocional um trampolim para você se afundar, mas ainda assim a escolha ela está nas suas mãos. Eu tinha uma paciente que era uma paciente com depressão crônica. A depressão crônica, a gente tem o diagnóstico quando esse paciente está depressivo por mais de 2 anos. Então, nesses 2 anos, ele sempre, né, oscila, aqueles momentos mais alegres, aqueles momentos mais depressivos, mas enfim, ele sempre está dentro desse quadro. Então, a gente entende que esse paciente é um paciente crônico, né? E essa paciente, ela caminhou comigo durante um bom tempo e ela chegava muito ruim, já tinha tentado suicídio muitas vezes e tal. E lá pelas tantas, né, trabalhando essa questão da dependência, de autovalidação, de esperar que os outros, né, tinham que considerar ela importante, e trabalhando muito essa questão da autoestima, ela melhorou, ficou bem, sabe, saudável, recebeu alta, feliz. E na última sessão, ou em uma das últimas sessões, eu me lembro que ela me disse: Gil, olha, eu te agradeço pelo seu trabalho, eu te agradeço por tudo que você fez, mas eu também sei que se não dependesse de mim, né, a terapia não funcionaria. E é o que eu sempre repito para todos os pacientes. A psicoterapia, ela depende muito mais do paciente do que do profissional. Se o paciente ele chega e o profissional, por mais que ele se esforce, dê o seu melhor, aplique técnicas, atividade de casa, atividade nas sessões, mas se o paciente não quiser fazer, nada vai funcionar, entendeu? Então, entender que esse processo de mudança, ele está nas nossas mãos, é fundamental para que a gente venha ter uma mudança de vida. Uma outra característica que eu aprendo com essa imagem da Barbie Carlyle é que todo processo ele causa dor. Todo processo de lapidação ele causa dor. Não tem como passar pela vida sem sentir essa tristeza. A tristeza faz parte da vida. A tristeza, né, está dentro do propósito também. Então não tem como passar pela vida sem experienciar algum momento de tristeza. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente entende que na vida a gente vai ter que lidar com a perda. A gente vai ter que aprender a lidar com o luto. A gente precisa entender e ter a consciência que na vida algumas pessoas vão seguir conosco, mas vai chegar um determinado momento que elas vão embora. Na vida a gente vai ter que aprender que muitas vezes nem tudo é para sempre. As coisas acabam, né? Muitas vezes vem, né, uma doença inesperada, por exemplo, a própria Covid em si, ela acabou trazendo realidade para muitas famílias de muitas tristezas. E esse ano, talvez no Natal, muitas famílias vão sentir na mesa, na ceia de Natal, a ausência. Então aprender a lidar com esse processo de dor, entender que no nosso processo de autoconstrução a gente vai passar por dor, né? É uma questão de autoconhecimento. Então essa imagem da Barbie Carlyle, do homem se construindo, você pode perceber que quando o homem ele bate o martelo na lasca de pedra, né, começa a sair. Quando o homem ele bate o martelo na pedra, as lascas começam a sair. Mas essas lascas, essa batida, ela é importante porque essa batida, né, e quando sai essas lascas, ela está moldando aquela escultura, ela está moldando aquela imagem. E assim também acontecem na nossa vida. Todo processo de dor é um processo de construção. Ninguém sai a mesma pessoa depois de uma dor. Você pode, por exemplo, estar num relacionamento abusivo. Você pode ter vivido um inferno na sua vida, mas se você conseguiu sair desse relacionamento abusivo, com certeza você não é a mesma pessoa.
alguma coisa isso mudou em você. Muitas vezes o relacionamento abusivo, após você sair dele, por mais que você saia dele, né, com uma série de questões psicológicas, mas você pode ter a plena convicção que isso ensinou você muitas vezes a se valorizar, a não depender tanto das pessoas assim, a não confiar, né, nas pessoas numa primeira vista, a não abrir e entregar o seu coração para qualquer um. Então todo o processo de dor, ele nos ensina, ele nos constrói. Então entender que isso também faz parte do processo te ajuda a seguir em frente, te ajuda a ser uma pessoa melhor. Uma outra característica que eu aprendo com essa imagem da Bob Carlyle, desse homem se autoconstruindo, é que cabe a você encontrar o prazer e a motivação nesse processo. Todos nós, por mais que venhamos a compartilhar de coisas completamente semelhantes, como gosto, profissão, música, né? E muitas vezes até a gente faz coisas iguais, mas cada um tem uma vida. Cada pessoa vem de uma realidade completamente diferente. A gente pode estar compartilhando a mesma coisa, mas ainda assim cada um vem de uma realidade diferente. Isso foi muito claro para mim quando eu estava fazendo algumas reuniões, né, nas escolas públicas de São Paulo. E todo mundo sabe que as escolas públicas, elas têm os seus problemas, tanto estruturais como, né, no seu contexto como um todo. Então são aqueles alunos mais difíceis, né, alunos problemáticos, alunos que já vêm com um problema, né, de casa e acaba expressando, né, todas aquelas emoções negativas, como raiva, como ódio dentro da escola. Então o ambiente escolar, ele acaba se tornando um ambiente hostil. E a gente estava ali naquelas escolas justamente para isso, para tentar fazer com que aqueles alunos lidassem melhor com as suas emoções. Então, por mais que dentro daquela sala todo mundo estava aparentemente dentro de um contexto completamente igual, né, na mesma sala, na mesma série, com o mesmo professor, saindo no mesmo horário, comendo a mesma comida, mas cada pessoa ali era um mundinho diferente. Cada ser humaninho, cada criança daquela tinha uma realidade, tinha um histórico, tinha um mundo completamente diferente. Então, muitas vezes a gente cai naquela besteira de achar que a grama do vizinho é sempre melhor que a nossa, está sempre mais verde. E a gente se esquece de olhar para a nossa grama. Muitas vezes a nossa grama só não está verde porque a gente não cuida. Então a gente perde tempo olhando a grama do vizinho. E isso reflete muito na nossa atualidade, na questão da própria internet em si. Tem muitas pessoas que ao olhar para a internet, ao seguir aquele influencer, né, que sempre está postando foto em restaurantes legais, em viagens maneiras, né, aquela vida aparentemente perfeita, isso dá a ideia de que muitas vezes a nossa vida, sabe, está uma merda, a nossa vida, sabe, está completamente ruim. Então, a gente precisa entender primeiro qual é o nosso mundo, qual é a nossa realidade. Então cabe a você achar a motivação e o prazer no seu processo, e você só consegue achar esse prazer, achar essa motivação quando você entende que a sua vida é diferente do outro, quando você entende que o seu tempo é diferente do tempo do outro, que por mais que fulano de tal, ele está crescendo, né, fulano de tal está conquistando e você não está, isso não significa que você está ficando para trás, mas significa que o tempo de fulano chegou e o seu ainda não, mas o seu vai chegar e no seu devido tempo você vai dar fruto, você vai crescer, você vai, sabe, caminhar, você vai conquistar. Então, entender que cada ser humano, ele caminha no seu devido tempo, é você respeitar o seu processo. Então, quando você não respeita a sua história, isso
te traz uma dificuldade até dentro da área clínica, até dentro da psicoterapia. Por quê? Porque quando você não respeita a sua história, você não conhece o porquê que você está sofrendo. Você não conhece o porquê aquela dor está te machucando. Então você acha que aquela dor ela tem que desaparecer. Então você não aceita aquilo. Mas quando você conhece o seu mundo, quando você conhece a sua história, quando você conhece de onde você veio e o que te causou aquilo, você já não se culpa tanto, porque você começa a entender que nem tudo dependia de você, ou praticamente nada daquilo era culpa sua. Então você começa a se perdoar, você começa a se respeitar e principalmente você começa a perdoar aqueles que te causaram dor. Porque muitas das coisas que a gente carrega não é nossa, né? Colocaram em nós através daquilo que foi construído dentro do ambiente familiar. Então, quando você respeita a sua história, você respeita o seu processo, você consegue entender o seu tempo de cura, você consegue entender o seu tempo e o seu momento de crescer, o seu momento de construção. E aí tudo funciona, por quê? Porque quando você cuida de si, quando você cuida, né, do seu interior, e quando você entende esse tempo, quando você administra esse tempo, quando você pensa e tem essa convicção de que, poxa, enquanto a minha hora não chega, eu vou investir em mim, eu vou cuidar, eu vou estudar, eu vou malhar, sabe, eu vou correr, eu vou fazer um monte de coisa, você consegue ser mais feliz e você diminui a sua ansiedade porque você não está fixado num futuro que você não controla, você está fixado naquilo que você pode mudar, que é o aqui e o agora, que é o hoje. Então, para a gente concluir essa reflexão dessa manhã, para poder fechar, né, essa nossa reflexão, que a gente está analisando a escultura da Bob Carlyle, que é a imagem do homem se construindo, é importante você pensar o seguinte: para onde eu estou indo? Com quem e como? Que nesse final de ano você possa refletir nisso, né? Hoje é o primeiro dia de dezembro, dia 1º. Então que você possa refletir nisso. Para onde você está indo? Com quem e como? Você é dono de si. Só você pode se construir. Só você pode se levantar. Só você pode mudar, sabe, esses aspectos ruins que talvez você odeie em você mesmo. Mas é importante você saber para onde você está indo, com quem você está indo e como. O mais importante não é como você começa, e sim como você termina. Como você começa, ninguém lembra. Mas como você termina, é por isso que você vai ser lembrado. Então, pessoal, essa é a nossa reflexão de hoje. Tenha um bom dia, uma ótima quinta-feira, um bom restante de semana e que Deus abençoe todos vocês. Valeu, até amanhã.